Continuando, falando sobre as funções oxigenadas, nós então vamos trabalhar agora o ácido carboxílico, não é? Então vamos entender a definição. Então, ácido carboxílico é todo composto orgânico que apresenta carboxila. O que vem a ser a carboxila? É a presença de uma estrutura carbonila ligado a uma estrutura hidroxila. Então, esse conjunto chama-se carboxila. E se nós observarmos esse carbono aqui, ele vai apresentar apenas uma ligação. Então, sempre a carboxila ela vai estar na extremidade da cadeia, sempre. A semelhança à função aldeído, aonde a carbonila ela sempre estará presente na extremidade. Obviamente, esse carbono é a referência da ordenação, não é? Para a localização de insaturações e grupos substituintes, então ele será o carbono número 1. Da mesma maneira, não é? Nós não podemos ter a carboxila dentro de uma cadeia carbônica cíclica. Ela sempre vai, né, estar na extremidade. Bom, o sufixo da função ácido carboxílico é oico e então vamos observar aqui, não é? Dois exemplos interessantes. Então eu tenho aqui uma cadeia principal, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho um but, prefixo but, não é? O sufixo é oico e este aqui sendo a referência, número 1, no carbono 2 eu tenho um grupo orgânico metil, no carbono 3 eu tenho a presença de uma dupla ligação. Então o nome IUPAC seria 2-metilbut-3-enoico, não é? Então dessa maneira a nomenclatura é feita. Vamos observar agora esse exemplo. O que eu tenho aqui? Eu tenho a estrutura da cadeia principal, que são 2 átomos de carbono. E preso a esse carbono, eu tenho um grupo orgânico substituinte fenil. Então, o nome dessa substância será feniletenoico, não é? Eu espero que vocês tenham compreendido. Obrigado. Na sequência das funções oxigenadas, nós vamos estudar a função éster. O que seria um éster? Vamos entender, não é? Eu tenho aqui, não é, a presença de um grupo carboxilo que perdeu o hidrogênio. Ligado a esse oxigênio da carboxila, eu tenho um grupo orgânico, um alquil, metil, etil, propil, né? Aqueles grupos que nós já estudamos, tá certo? Então, né, vamos entender aqui um exemplo. É bem simples. Eu tenho a cadeia principal, né? Esse é o carbono de referência, então eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma cadeia principal com 4 átomos de carbono. No segundo carbono, eu tenho um grupo orgânico metil e no mesmo segundo carbono eu tenho uma dupla ligação. Ligado ao oxigênio, em substituição ao hidrogênio da carboxila, eu tenho esse grupo etil. Então, o nome dessa substância vai ser 2-metilbut-2-enoato de etila. Então, quando o hidrogênio sai e entra um grupo orgânico, é como se nós estivéssemos formando um sal orgânico, não é? Então, o ácido metanoico vai dar origem ao metanoato, o ácido etanoico, etanoato, e assim sucessivamente. Nós vamos encaixar, não é, a terminação oato, não é? Lembrando dos ácidos inorgânicos, ácido carbônico, carbonato, ácido sulfúrico, sulfato, nós vamos usar essa terminação. Diferentemente do ácido carboxílico e do aldeído, o grupo, não é, funcional
da função éster pode estar dentro da cadeia carbônica cíclica, assim como a função cetona. Então eu posso ter um éter cíclico e a representação desse éter cíclico vai ser desta maneira, né? Repara que aqui eu tenho o carbono ligado à carbonila e o carbono ligado ao oxigênio. Aqui teria um hidrogênio, mas ele, né, está ligado a esse carbono da cadeia. Então aqui eu tenho um exemplo de éster cíclico. É muito importante se observar, né, essa estrutura, porque quando nós formos resolver um exercício onde se pedem as funções orgânicas presentes na estrutura, eu posso ter uma figura representada dessa forma. E isso aqui configura a função éster. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem. Muito obrigado.